sobre uma fase inevitável na vida de toda mulher. A temida, a famosa menopausa. Gente, mas não precisa de tradução. Precisa. É uma fase Hoje, dramática, caótica. Hoje, as mulheres de 50 são as de 30? Podem ser, se elas se regularem, né? Nos hormônios, nos suplementos, elas conseguem passar por essa fase menos dolorida. Saúde na mídia hoje é sobre isso. Tá no ar, é saúde. Tá na mídia. É saúde na mídia. Seja bem-vindo a mais um episódio, hoje falando sobre menopausa, com ela, que é especialista no assunto, doutora Marcela Rodrigues, médica integrativa maravilhosa que está aqui conosco, ao lado de Simone Menezes, CEO da Farmapele, que entende tudo quando o assunto é suplementação e tem novidades no mercado para ajudar as mulheres nessa fase. A gente trouxe para vocês a Colab. Sejam muito bem-vindas. Então, muito obrigada. Bom demais estar de volta. Tem tempo que eu não vinha. Verdade. E hoje para falar de um assunto que eu tanto amo, adoro. A Amanda sabe disso, mas o papo hoje vai ser muito bom. Um papo que rende muitos mitos, né, Simone? Sim. Quando o assunto é menopausa. Muito obrigada. É sempre um prazer estar aqui com vocês, ainda mais ao lado desse grande nome, nessa tão falada, nessa tão temida fase, né, que é a menopausa. E é um prazer estar aqui ao lado dela hoje, doutora Marcela, para falarmos sobre isso. E vamos começar então, gente. Vamos desmistificar o que é o assunto menopausa. Porque quando a gente fala da menopausa, todo mundo pensa naquele calor, né? Aquele calor que a mulher sente, o climatério. Mas é muito mais do que isso. É uma fase muito complexa, uma fase longa da vida da mulher e que requer muitos cuidados. Então vamos explicar para as pessoas que estão acompanhando a gente o que é a menopausa, o que ela engloba na vida de uma mulher. Sempre quando eu falo desse assunto, eu gosto de começar explicando conceitos, né? Nomes. Isso é importante demais para as pessoas entenderem. Existe uma fase na nossa vida que é inevitável, como vocês mesmos falaram, que é essa transição entre o período em que nós estamos férteis, em que a gente gera filhos, e o período em que nós deixamos de gerar filhos, em que a gente chega ali até a fase sexagenária, melhor idade que todo mundo fala, né? Então essa transição, ela tem cerca de 20 a 30 anos. Esse período é que é chamado de climatério, é o período transicional, é um período. A menopausa acabou ganhando uma fama maior, e aí muita gente confunde climatério com menopausa como se fossem a mesma coisa. E o período da menopausa, né? O tempo da menopausa, não. A menopausa é apenas a última menstruação da vida da mulher. Então é um marco realmente histórico da vida dessa mulher, em que ele sela a última produção de hormônio que essa mulher teve na sua existência. Mas ele não é o período é realmente chamado de climatério. E ele envolve várias alterações fisiológicas aí que a mulher percebe, não só o fogacho, a gente vai discutir bem isso, mas o que a mulher precisa entender nesse conceito é que essa variação que acontece muito nesse período começa com uma verdadeira loucura. Então, o que é o nome correto, o que nós tínhamos de regularidade, de produção hormonal em picos corretos, aqueles ciclos menstruais, mensais, toda aquela coisinha certinha que vinha acontecendo no período que a gente chama de menarquia, ali no período reprodutivo, ele começa a ficar doido, realmente bagunçado. Então, os primeiros anos é marcado por essa alteração dessa produção muito, deixando de ser cíclica para ser muito bagunçada, até de fato parar de vez a produção hormonal. Então nós mulheres, infelizmente, nós não podemos nos comparar aos homens nem nisso, porque de fato a gente deixa 100% de produzir os nossos hormônios. Todos os hormônios? Especialmente o estradiol e a progesterona, que é o que dá essa feminilidade, né, à mulher. Mas isso não significa dizer que nós tenhamos que ficar o resto das nossas vidas sem esses hormônios. Isso é uma coisa que vocês vão perceber na nossa conversa. É o ponto mais importante da conversa. Gravem isso. Gravem isso. Mas vamos falar então, a gente falou do fogacho, né, do climatério. Quais seriam os sintomas mais clássicos e até aqueles mais curiosos que podem estar na vida da mulher durante esse período? Olha, eu diria que para falar de sintomas de menopausa, nós poderíamos o programa inteiro só falando de sintomas, tá, gente? É verdade, porque da cabeça, literalmente, aos pés, nós temos sintomas.
nós estamos falando de deixar de produzir hormônios que envolvem todos os nossos sistemas. Então, sim, haverá sintomas em todos os nossos sistemas. O fogacho, que é o mais falado, ele ocorre em cerca mais ou menos de 45%, 50% das mulheres. E ele às vezes é muito confundido com o calor normal. Então, nós temos alterações de calor, ou seja, a nossa percepção, a nossa regularidade em relação aos fatores externos, ela realmente se altera, mas o fogacho clássico, ele acontece em forma de onda de calor. Então, ele é gerado por uma alteração no estradiol, no nosso principal hormônio, e quando isso acontece, essa desregulação, eu digo que dentro da nossa cabeça existe um ponteirozinho que é perdido, essa onda de calor acontece, é uma onda mesmo. Então o fogacho é muito confundido com calor normal. Onda, como é que ela vem? Ela vem mesmo em onda de baixo para cima, tudo dilatando, vasodilatando. Então a mulher fica quente, é um calor que vem com muito suor. Isso suor, dos pés até a cabeça, não é um calor ali só naquela região do corpo, do tronco. A percepção dela às vezes fica mais em uma região do corpo, né? Ai, tá esquentando muito minha face, tá esquentando muito meu tórax. Isso varia, né? Essa queixa varia, mas o que você vai perceber é que ela vem acompanhada de um suor, ela vem acompanhada de um mal-estar, não é um simples calor, é um calor ruim. E em seguida, como a vasodilatação para de acontecer e você perdeu o calor ali para o meio externo, você fica fria. Então não é muito incomum as mulheres que têm esse sintoma, elas vão relatar assim, é uma confusão. Uma hora eu tô com calor, uma hora eu tô com frio, uma hora eu tô com calor, uma hora eu tô com frio, e é realmente essa variação. Mas o fogacho é o mais comum, é o que mais incomoda e é o que leva a mulher de fato a procurar ajuda. No entanto, o que a gente tem mais? Alterações do sono, alterações ali no início do ciclo menstrual até não ter mais o ciclo menstrual, aumento de peso, especialmente da cintura abdominal, perda de elasticidade da pele, então a pele perde aquele vício, aquela beleza, né? Você sente mais flacidez, uma pele mais seca, um cabelo mais ressecado. Você tem alterações de labilidade emocional absurda. O que é isso? A tua resiliência ao estresse, ela fica muito menor. Então, aquilo que desse tamanho não te gerava uma resposta... Tolerância zero. Tolerância zero. Ai, o marido, coitado. Ele que coitado, ele que se cuida, né? Inclusive, isso é muito sério, porque nessa fase é a fase em que mais acontecem as separações. Né? Porque o homem também está passando, geralmente por um período parecido de alteração de produção hormonal, porque o homem também passa por isso, não de maneira tão intensa como nós. E aí, ambos ali com a paciência zero, resistência ao estresse está mínima, qualquer coisa explode, o fato de não dormir bem, né, também altera, gera muito cansaço, muita fadiga, muita irritação, muita mudança de humor, secura vaginal, libido zero. Então, e aí o relacionamento vai pro buraco. Fora que ela se sente feia, tá mais gorda, não quer se cuidar, não tem mais aquele apetite, as coisas que gostava de fazer antes. Uma coisa que eu escuto muito das mulheres é: nossa, eu adorava ir pra academia, eu adorava comprar roupa, eu adorava passear com meus filhos. Gente, e pra quem não quero gosta mais de fazer isso. Hoje, imagina. Pra quem? Esse é um ponto que também me chama atenção, porque pra quem já era uma mulher com aquele perfil de andar toda largada em casa, imagina depois. Ela fica realmente... Só que aquilo começa a incomodar, porque vem acompanhado de sintomas intestinais, como prisão de ventre, né? Eu ia chamar de constipação, mas às vezes as pessoas não entendem muito qual é esse significado. Então o intestino fica mais preso, fica com retenção de líquido, sente como se estivesse inchado o tempo inteiro, dor articular. Um outro sintoma que me chama muita atenção é alteração nas articulações, é como se a articulação ficasse seca. Eu tenho uma mulher, inclusive, que ela me relata que a coisa que ela mais tinha de queixa
da menopausa era o fato do joelho estar sempre fazendo barulho. Sintoma curioso esse. Sintoma super curioso. E ela disse que se incomodava o marido, inclusive, Nossa. quando ela andava no quarto, né? Não, gente, o marido se incomodar com isso, não, gente. Bota esse marido aí de castigo, porque a mulher passando por tanta coisa, ele vai reclamar do joelho dela? Mas lembra da resiliência, que é muito Sim. pouca, né? Sim. Então o nível de estresse dele é muito alto também. Então o joelho incomodava muito. Mas existem os sintomas atípicos. Formigamento, sensação de um bicho caminhando aqui no seu corpo, tontura, que a pessoa acha que não tem... É o programa todo, eu tô te falando, essa é uma lista. Vamos. Para sair disso, eu já quero perguntar quais são os tratamentos, quais Como é que faz para prorrogar, né? Quais são os Não, Simone, conta pra gente, porque a Simone já vai trazer. Simone já ali da farmácia, da farmapédia, já traz pra gente algumas opções, né? Pra ajudar em todas essas situações. Porque tem que passar por um período de controle, tem que ter um acompanhamento médico, mas existem também tratamentos no mercado que a gente pode estar utilizando para dar aquele alívio em tudo isso que a Marcela relatou aqui pra gente. A doutora Marcela falou uma lista enorme de sintomas que a gente consegue controlar de alguma forma, Simone. E é sempre importante o que eu falo, passar por uma pessoa especialista, né, por um médico especialista na área, porque às vezes são mulheres que têm a mesma idade, mas tem pessoas, são mulheres que, por exemplo, uma está muito distante da menopausa e outra já está entrando. Então tem que passar pela avaliação do médico, fazer os exames antes de começar qualquer medicação, qualquer suplementação, qualquer tratamento. Então a gente tem muita coisa. Tem, por exemplo, um super lançamento que eu estava até conversando com a doutora Marcela ainda há pouco, que é o EVA. Essa substância ela veio realmente para revolucionar, porque hoje em dia as mulheres normalmente estão tendo filhos com mais de 30 anos. Primeiro a carreira, primeiro a vida profissional, né? E depois que elas vão se preocupar em engravidar. E o EVA é para ser tomado a partir dos 30 anos, que ele é justamente para a longevidade dos óvulos. Eu estava até conversando com ela que é interessante fazer o exame, o antimuleriano, e tomar o EVA, por exemplo, por 4, 5 meses, e depois fazer novamente para ver quanto que aumentou no exame laboratorial. Então, esse EVA, além de proporcionar essa longevidade dos ovos para quem quer garantir uma gravidez mais tardia, ele também ajuda a reduzir esses efeitos colaterais que a gente tem, que a gente pode ter a partir da menopausa, né? Que as mulheres passam a ter a partir da menopausa. Ele também ajuda a reduzir esses efeitos colaterais. E aí tem uma série de outras substâncias que ajudam, tanto na pele, como no cabelo, como também na energia, a melhorar a libido. Aí são muitas mesmo, que a gente pode conversar aqui sobre algumas delas. Mas o EVA é o lançamento, e ainda falo mais, vai ter um agora que vão lançar em julho, no congresso que a gente vai, mas já estou escutando dando spoiler dos fornecedores, que vai ser realmente para prorrogar, para ter uma menopausa mais pra frente, mais tardia. Um ponto interessante que a Simone está trazendo, que eu acho que pode gerar um pouquinho de confusão em vocês, é assim, nossa, e aí eu posso engravidar? Eu recebo muita pergunta em relação a isso, Cláudia Raia foi um marco na vida das mulheres. Todo mundo, né? Então, gente, entendam que enquanto de fato você não passar um ano sem menstruar e você tiver 100% de produção acabada, vamos dizer assim, vai existir naquele período inicial que pode começar os sintomas até 10 anos antes da menopausa. Então, digamos que a faixa etária normal é de 45 a 55 anos. Você hoje está com 45. Mas os teus sintomas, eles podem começar a acontecer 10 anos antes disso. Então, aos 35, sim, você pode começar a ter sintomas, por exemplo, de insônia, de irregularidade no fluxo menstrual. Isso não significa dizer que você não tenha mais nenhuma produção hormonal. Isso significa dizer que está começando uma desregulação daquela frequência cíclica. E num daqueles períodos, você pode sim engravidar. O que essas medicações, o que essas substâncias estão tentando fazer é deixar esse período cíclico mais tempo cíclico. Ou seja, é como se você fosse retardar aquela última menstruação da vida da mulher. Vai existir algum suplemento que vai impedir que a mulher entre na menopausa? Não vai existir, tá?
ela vai terminar independente da sua vontade. Então, vai acabar. Deus está vendo. Deus Uma hora tá ou vendo. outra ela chega Deus pra tá você, vendo. meu bem. Se ela já Vai chegou... chegar. Porque a mulher, ela nasce, diferente do homem, né? Com Uma quantidade definitiva, X né, de definida óvulos, né? de óvulos, em que ela vai ter o período de ovulação, de liberação do óvulo. O que essas medicações, esses suplementos fazem é amadurecer mais óvulos, né? Deixar uma reserva maior, fazer com que eu libere mais óvulos por mais tempo. Então eu regulo um pouco mais ali aquele ciclo e sim, você pode engravidar, mesmo que você tenha 40, 44, 45 Ou nesse anos. próprio intervalo, né? Que às vezes pode passar um mês sem a menstruação e a pessoa, entrei na menopausa, 9 meses depois vem menina. Tem isso também. Eu tenho a minha tia, eu sempre Minha tenho uma tia exemplo, também né? tem um caso da família. E, né, minha tia teve o meu primo, o último filho dela, e olha que, assim, a diferença de idade de quase 20 anos, né? Ela teve com quase 46 anos. E de uma gravidez normal, onde ela pensava que não. Isso dava traz mais um fértil. consolo para as mulheres que entram no tabu de que a partir dos 40 não se engravida mais, né? Que é um tabu para elas muito grande. E também traz uma outra observação de que isso não é motivo para que você que está aí nesse período transicional use, por exemplo, um anticoncepcional por sua conta porque você não quer engravidar. Né? Tem esse detalhe aí. Olha o tom de voz dela. Ela é contra ela é anticoncepcional. Conheço, doutora Marcela, é contra Olha o tom de voz anticoncepcional. dela, por favor. Mas depois desse assunto para outra pauta, Tá, tá? tudo Vamos bem. focar aqui na menopausa, porque daí a Simone falou de várias situações, suplementações. A doutora Marcela falou pra gente de vários sintomas. E como é que você acha o padrão, assim, né? Não acredito que não seja um padrão, mas a personalização do tratamento de cada paciente. Porque cada paciente vai ter um sintoma que está mais em evidência. E é a partir daquele sintoma maior que você vai fazer um protocolo de tratamento, de melhora de sintomas, de alívio, de qualidade de vida. Como é que funciona isso até a prescrição, né, dessas fórmulas, dessas suplementações que são individualizadas? Bom, o importante é que eu entenda se aquilo que ela está sentindo, aquelas alterações estão realmente aparecendo por conta dessa variação do ciclo hormonal ou não. Que pode ser um outro leque de motivos, né? Entendendo que é pela variação hormonal, e aí a gente vai avaliar o ciclo menstrual, avaliar as características do ciclo, a dosagem dos hormônios de acordo com o ciclo menstrual, eu vou entender que período que ela está passando. Ok, chegamos à conclusão de que o motivo é esse, então vamos analisar todo o contexto. Como é que estão os seus hábitos de vida, a sua alimentação e tentar fazer com que você tenha o máximo possível de uma produção hormonal ainda eficiente, cíclica, até que a menopausa de fato aconteça. Porque aí, nesse período, eu já posso conversar com ela a respeito de uma terapia de reposição hormonal, já naquele período, né? Pensando ali qual que é o primeiro hormônio que começou a cair. Foi a progesterona, foi o estradiol, o que a gente vai suplementar naquele período e caso ela tenha critérios para não utilizar o hormônio, pensar apenas nos suplementos, porque também vão ajudar bastante. Então, esse casamento, ele tem que acontecer, ele precisa acontecer e sim, a maneira que eu tenho de personalizar é avaliar sintomas e exames laboratoriais. E como não tem uma faixa etária específica, que você explicou que isso aí pode vir 10, 20, né, que pode durar até 30 anos, qual que é o correto da mulher fazer? Então, é um check-up uma vez ao ano? Aquele check-up que a gente faz com o ginecologista, né, que já está no radar aí da maioria das mulheres, graças a Deus, e a gente até tende a se cuidar um pouco mais do que um homem, a gente já trouxe urologista aqui falando sobre isso. Então, existe um check-up a partir de tal idade que é interessante fazer? Porque quanto mais cedo se tratar, melhor é a qualidade de vida dessa mulher. A máxima que a gente diz em relação à menopausa é que a doença mais grave da menopausa, do período do climatério, é a desinformação. Porque o que acontece é que todos esses sintomas, que ainda não são todos, né, só os que a gente conseguiu falar, eles são normalizados. Então a mulher, ela começa a dizer, mas isso é da idade. Às vezes o próprio profissional médico cai nesse erro de dizer para ela,
Ah, mas isso é assim mesmo, você tá sem libido, mas é normal, tá vendo? Você tá entrando no climatério, então fica por isso mesmo. E aí ela internaliza que aquilo não precisa de tratamento, que ela não precisa buscar ajuda para aquele sintoma que ela tem. E a qualidade de vida dela vai ficando cada vez pior, cada vez pior. Então, ela vai gastar um monte de exames, vai fazer várias coisas procurando outros sintomas, né, outras doenças, outras causas, quando na verdade a causa principal está no período da menopausa, nesse período climatério. Então, qual que é a recomendação? É a informação. Conheça como o seu corpo, né, se comporta, quais são as alterações que você está percebendo ali na tua qualidade de vida e pesquise, procure um profissional que possa te ajudar. A princípio, deve ser o ginecologista, mas também pode ser a sua dermatologista, também pode ser, sei lá, um urologista, qualquer médico. Hoje, todos nós médicos somos integrativos ou deveríamos ser, né? A Amanda estava um pouco me perguntando como é que ela iria me definir. Então, sou médica integrativa, mas eu tenho outras formações dentro da medicina que me dão as especialidades. Porém, hoje, a integração de todos os sistemas, ela é a tendência do mundo, ela é fundamental. Então, como é que eu vou chegar para uma mulher que está vivendo todos esses sintomas e vou dizer assim, não, agora a gente vai cuidar só da sua insônia, porque não interessa se o seu intestino não está funcionando, se a pele não está legal, se o cabelo está caindo, se você está ganhando peso. Para cada sistema desse, você vai procurar um especialista? Não faz muito sentido. Faz sentido. Né? Vai puxando o outro. Eu acho que é esse olhar que falta, porque a gente, né, vem de uma escola, as nossas mães, que falam, não, menopausa é só a partir dos 50 anos, então você acha que você tem que esperar fazer 50, que você vai entrar na menopausa, que é parar de menstruar e que é só isso. E tem que aceitar. E tem que aceitar. E aí a gente vê, a gente falando disso, que você pode começar a sentir sintomas com 30 anos, 35 anos. Então as pessoas que estão acompanhando o Saúde na Mídia hoje já podem compartilhar com todo mundo que você sabe que está nessa faixa etária dos 30, a partir dos 30 anos, para elas entenderem que tem sintomas que já começam nessa época. E se você procurar um médico especialista desde esse período, você consegue ter uma qualidade de vida muito melhor e passar por esses 20 anos, 30 anos do climatério de uma forma muito mais suave. Né, buscando essa ajuda. Por exemplo, a perda de libido, que a gente falou aqui, que é um dos sintomas, que os médicos dizem, isso pode ser normal. Mas isso afeta o seu relacionamento, afeta a sua autoestima, afeta a sua vida conjugal. E o que a gente pode fazer, já falando especificamente sobre essa baixa libido? Você consegue diagnosticar essa baixa libido, doutora, a partir de exames ou simplesmente numa conversa clínica e você sentindo que a paciente está realmente deixando de lado, você consegue ajudá-la? E essa suplementação também, Simone, que hoje em dia existe vários métodos, né, vários suplementos que podem ajudar a mulher e que são naturais, o que é melhor, a gente trabalhar com a natureza, né? Tem a maca peruana, tem o Tribulus, tem também agora um novo, que é o Feminité, que é o mais recente. Então, assim, tem vários naturais e também a parte hormonal, né? Que é vendida de acordo com prescrição médica. Então, isso tudo é para que a mulher passe por esse período, não quer dizer que ela não passe pela menopausa, mas que ela passe de uma forma bem leve. E bem resolvida consigo mesma, mais sabe? Tranquila, né? Isso. Porque passar a gente vai passar. A gente já Se está Deus passando, quiser, porque tá todo mundo aqui 40 a mais, então tá todo mundo passando pela menopausa no meio do caminho. Olha, só não vai passar pela menopausa quem morrer antes. Não quero, eu prefiro passar pela menopausa. Eu Passar também. bem, né? Eu Passar tô bem. feliz em passar. Bem acompanhada, já tá E bem a acompanhada, né? ideia, mas assim, o que a gente vê hoje, gente, e esse é um conceito, antes da matéria eu estava até vendo algumas entrevistas até para pegar um embasamento maior para conversar com vocês. Então eu vi imagens, por exemplo, da Fernanda Montenegro com 50 anos, né? E hoje a gente vê, eu vi uma reportagem no Fantástico da Cláudia Abreu com 58, maravilhosa. Então, o que é 50 hoje, por exemplo, eu lembro da minha mãe, eu tenho 45 anos, mas eu lembro da minha mãe, com 45 anos, era uma senhorinha. Sim. A minha avó, ela usava o cabelo grisalho, botava um coquezinho, é anágua, né, que chama, aquele negócio. Hoje em dia eu vejo a avó dos meus filhos, meu filho, é academia, é pulando de bungee jump, é um negócio assim. Exatamente. Então, assim,
Hoje, também acredito que a qualidade de vida dessas mulheres, assim, a gente não só na questão da estética, da beleza, mas, nossa, hoje eu treino todo dia. Minha mãe, assim, da minha idade, já não fazia muita coisa, entendeu? E hoje, quando eu falo com ela, mãe, pelo amor de Deus, se movimenta, mãe, parece que tá brincando com ela, parece que tá parida, mãe, que isso? Bora se movimentar, já fez academia hoje, cadê a hidroginástica e tal? Mas, assim, a gente vê o pique das pessoas de hoje e das pessoas com a mesma idade atrás. Gente, a gente evoluiu. A gente agradece a ciência e a manipulação, né? Isso é explicado, essa né? collab aqui que Saúde na Mídia trouxe pra você, gente, é fantástica. Isso é explicado historicamente, né? De fato, essa é uma observação que a gente sempre faz, inclusive para convencer as mulheres da importância de tratar a menopausa, porque quando você morria com 45, 50 anos, que era a nossa expectativa de vida, não existia o período da menopausa, o período do climatério. A mulher morria antes. Então não dava para você estudar sobre aquele período, entender aquele período, tratar aqueles sintomas. A mulher morria antes e ficava por isso mesmo. Hoje em dia, nossa expectativa de vida, graças a Deus, aumentou bastante. Então é necessário, é uma condição de saúde pública. Se a gente for contabilizar, são 35 milhões de mulheres na menopausa. Só 10% dessas mulheres fazem tratamento. Isso é um absurdo. Né? Então pense na quantidade de mulheres que estão enlouquecendo as pessoas ao redor, né, gente? Porque se a gente não se trata, vai enlouquecer todo mundo. Vivenciando essa fase, podendo estar proativas no mercado de trabalho, quer dizer, perdendo emprego porque o emocional tá péssimo, ou porque tá com sintoma depressivo, tá tomando um leque gigante de remédios, entra num burnout da vida, enfim. Né? Tem um ciclo aí e tem alterações biopsicossociais seríssimas por conta disso. Então, quando você morria antes, beleza, isso não era importante, mas agora sim, é um assunto que precisa ser debatido, precisa ser tratado, precisa ser discutido e precisa quebrar os tabus em relação ao tratamento. Simone, conta pra gente como quebrar esse tabu. Fala aí o que você diria para essas mulheres nessa relação entre autoestima, menopausa, do que é possível fazer, né? O que a gente tem de ferramentas aqui, a gente olha na nossa mesa está recheada de produtos que você pode estar suplementando e que vão te ajudar nesse processo, né? Como o colágeno, a gente falou de flacidez de pele, a gente falou sobre creatina, que também ajuda na massa muscular, porque também a gente tem a dificuldade de pegar a massa muscular depois de uma idade, né? Nem falo na menopausa, a partir dos 30, 40 mais, a massa muscular tá difícil. E a gente tem outros produtos também, né? Que você pode ajudar essas mulheres e, por favor, diga como. Primeiramente, assim, eu acho que, do meu ponto de vista, a gente tem que encarar a menopausa como algo natural e não ficar com medo dela e encará-la como a gente encara o TPM todo mês. Então, a gente tem que, por exemplo, quando chegar na minha vez, né, eu já imagino que eu já vou estar com meus filhos, já são tudo criados, grandes, eu já vou ter menos preocupação, talvez, com eles. E já me autoconheço mais, então encarar, ver o outro lado, um lado bom de quem já está nessa faixa etária, né? Tem muito mais maturidade, mais autoconhecimento, filhos criados, então a gente já tem que começar a também realmente gostar dessa fase e não querer ser a mesma garota, adolescente de 20 e poucos anos, já ser bem resolvida com essa fase mesmo. E tem muita suplementação que vai nos ajudar a viver essa fase muito bem. Como a Karina estava falando ainda há pouco, que a mãe dela, que ela tem que puxar a mãe dela para academia. E eu lembro muito da minha mãe falando, quando ela tinha, assim, na faixa de 40 e pouco, que ela falava para mim, mãe, poxa, por que não chega ao trabalho e vai para academia e tal? Eu quero ver quando chegar na minha idade, se tu ainda vai ter essa energia. Aí eu falava assim, eu ficava pensando assim, mas eu não falava, né, para não agredir e tudo. Ficava pensando, não, quando chegar na idade dela, claro que eu vou pra academia. Claro que eu vou sair com meus filhos. Aí ela falava, tu não vai ter pique pra sair e tal. E hoje em dia, eu não sei se é o meio que eu vivo, né? Eu vivo também nessa área da saúde e sempre conversando muito com os médicos, que também, muito nessa área, né, e falando muito sobre esse assunto. E muito suplementada também, mas eu realmente consigo ter, com a idade que minha mãe falava isso, eu consigo ter muita energia para sair com meus filhos, para ir para show, para tomar vinho, para ir para Rock in Rio. E realmente, assim, eu só posso acreditar que é a suplementação. E meus exames, eles também correspondem a essa energia toda. Então, eu só posso acreditar que é uma suplementação de muitos anos que eu comecei atrás, né?
tipo, começa com uns 30, eu acho que eu já comecei até tarde, porque hoje em dia eu já começo a suplementar meus filhos bem antes. Então, a parte de cabelo, como você estava falando, né? Parte de pele, tudo isso tem substâncias que podem te ajudar, melhora da libido, a enfrentar essa fase muito bem e levar isso como uma fase feliz da nossa vida. Uma curiosidade, doutora Marcela, quais suplementos não podem faltar numa vida da mulher no climatério? Adoro, Boa, né? adorei. Gostou dessa pergunta? Eu já ia O que a gente não perguntar. pode deixar de ter na nossa Ela tem que necessidade? entregar o ouro aqui. Tenho que entregar o ouro, né? Não pode sair Não, sem entregar vamos- esse ouro. Na nossa Vamos lá. necessidade Anotem de aí, suplementação. printem. Não, claro que eu vou ter que puxar a sardinha pro meu lado, né? Não adianta você suplementar e comer um monte de porcaria. Pronto. Primeiro ponto, tá bom? Já alterou o tom Comida, de voz de novo. já mudei o tom de voz. Comer bem, a primeira coisa. Fingir que tô... Né? A suplementação, ela entra como um ativo que vai melhorar, que vai te ajudar, que vai potencializar aquilo que você já faz no teu dia a dia. Então, o que não pode nunca faltar? Creatina, nunca pode faltar. Ômega 3, nunca pode faltar. Né? E aqui a gente tem creatina da Ômega 3 Farmapeli. também? Ômega 3 também. E é aquela creatina que é gostosa, né, gente? Não é aquele pozinho que... Hoje em dia não tem mais nem aquela desculpa, eu não gosto do gosto. A tem Farmapeli essa... inventou, não tem gente, mais um essa bombom de desculpa. caramelo. Gente, é o meu preferido, tá? Quem me acompanha sabe que eu sou viciada Esse é nessa balinha de Que é creatina uma de caramelo. delícia. Fui até proibida de comer no ar. É porque a gente tem que mastigar, saborear. É uma bala mesmo de creatina, Maravilha. sabor caramelo. Essa que a Karina pegou primeiro é sabor gummy. Não, é como se fosse uma balinha gummy, tipo, sabe aquelas balinhas fini? Só que não tem açúcar. Então não tem açúcar, não tem glúten. Então é saudável, você vai suplementar de uma forma saudável. A creatina, né? Então não pode faltar Então, o ômega 3. creatina não pode faltar, ômega 3 não pode faltar, coenzima Q10 também não minha pode queridinha. faltar, é a queridinha da Amanda, é a minha também. Tudo na vida. Magnésio não pode faltar. E vou chamar a atenção para uma suplementação que muita gente gosta de fazer de maneira inadequada, que é a do cálcio. Né? Hoje não se suplementa cálcio de maneira aberta, assim, né? Como a gente chega na farmácia, eles oferecem lá o cálcio oral. Não. O melhor cálcio é o cálcio que vem ali da própria alimentação, e aí você pode colocar as sementes, semente de gergelim, linhaça, chia, vai te dar bastante magnésio, vai te dar muito cálcio. Semente de abóbora, adoro, acho que ela é riquíssima, dá para usar bastante ali no dia a dia. Abusar das sementes, que é muito rica em magnésio, ou suplementar o próprio magnésio, né? Existem várias, né? Simone tem muito produto que pode ajudar, mas o top 4 seria esses 4. E o colágeno verisol também. Meu Deus, esqueci Eu ia do perguntar o colágeno pra five, unha, tá, cara. Eu até gente? peguei, É que top eu já ia five. comer Então, lá, uma. creatina, que não pode faltar. Creatina, colágeno, magnésio, Ômega 3, ômega 3 e coenzima Q10. Q10. Top 5 Exatamente, de top suplementação no período do climatério. A gente está finalizando já, a nossa produção já disse que o tempo já está acabando, mas eu vou falar para vocês um pouquinho que vocês podem encontrar todas essas suplementações na Farmapeli. Tem receitas individualizadas, logicamente, passando por um profissional especializado. Você leva a sua receita de manipulação. Pode dizer que é aqui, olha, audiência do Saúde na Mídia, para poder você ter o seu desconto especial lá na Farmapeli. E, inclusive, aproveitar e experimentar essas balinhas, vocês vão ficar assim satisfeitos demais, porque é uma delícia. Quem que fala de sabor, isso é Só que a gente não fantástico. consegue comer só uma. Não. Esse é o detalhe. Você bota dentro da bolsa e vai comendo ao longo do dia, porque também tem a dosagem correta. Por isso que é importante passar por um profissional para você saber a dosagem que você tem que ter de cada suplemento que você vai encontrar Eu não lá tenho na Farmapeli. maturidade. Então, se eu abrir o pote, eu vou um atrás do outro, senão eu já levo a quantidade certinha. Para não Se ter eu o deixar a problema. minha mesa, Esse gente, roxinho é gostoso o quê? mesmo. Você é tem? polivitamínico. É um polivitamínico. Esse é o feminino. E tem o masculino, é como a gente está falando para as mulheres, né? E aí porque você nesse consegue- período você vai precisar de uma suplementação mais direcionada, né? Existem alguns minerais, algumas vitaminas que são mais interessantes nessa fase, até por questões de pele, unha, cabelo, que vale a pena usar um polivitamínico direcionado. Mas o que é muito importante falar, né, que essa automedicação também não funciona, né? Que você precisa tomar a dose certa Pra Para a fazer pessoa o efeito, certa. Esse é o né? mundo Isso. ideal.
né? Esse é o mundo ideal. É lindo, né? Se Fantástico. fosse, Ele é lindo. Se fosse assim. É o mundo ideal. Esse aqui são as dosagens usuais, assim, mas dependendo dos são exames, genéricas. A gente tem que dar a opção também para aquelas pessoas que elas querem ter acesso a alguma coisa, quando elas ainda não conseguem ter acesso a um profissional médico, né? A gente tem que pensar que tem uma população muito variada, né, no nosso país. Então, eu diria que o mínimo possível, então um polivitamínico como esse, ele tem ali o mínimo possível. Então, e você não fazer nada, é melhor você fazer o mínimo. Se você tem a oportunidade de fazer algo personalizado, direcionado, aí é o mundo ideal. E lá nas prateleiras a gente encontra as fórmulas com as dosagens usuais. A gente não pode colocar dosagens muito altas para vender para qualquer pessoa. Aí teria que ser com prescrição médica mesmo. Meninas, foi maravilhoso. Ah, já? Passou rápido. Porque falar de Nossa, menopausa, muito né? rápido. São 30 anos de sintomas, a gente tinha que passar 30 episódios falando. Não. Libi O Shot. que é esse Libi Shot? É pra libido? Ele não é só Fale para quem pra tá na gente. menopausa, é para qualquer idade, para melhorar a energia, Qual que é melhorar ele a daqui, libido. Simone? Ele é um Esse do pozinho. meio. Mostra aí. Esse aqui tá lacrado, mas é um pozinho, é um suplemento. E tem coenzima Q10, Ó, tem inositol. Já pode levar. pode? Pode. Esse aí tá liberado? Libi, olha, eu gostei da marca. Ele Tem é pra até libido. Tem até um... Pra É pra melhorar a libido. libido Um e pra fogozinho. energia. E pra energia também. Mas ele tem cafeína? Não, não. Ah, ótimo, então. Não tem o quê? Cafeína. Ah, tá. A Amanda já quer Ah, levar pra mas já é um casa. pré-treino. Mas já Amanda quer já levar. quer levar pra casa. É um pré-treino também, serve como pré-treino. Não, aí pré-treino já precisa de mais ativos pra melhorar a performance mesmo. Tem que ser outro, Amanda. Tá bom, vou dar Mas a ele melhora a Marcela. energia, assim, Gente, eu preciso do dia. encerrar, mas antes a gente tem a nossa perguntinha da Ai, já fico audiência, nervosa com não, é a essa perguntinha caixinha. da produção mesmo. nada. Perguntinha da produção, Gente, quando eu pergunta vim aqui surpresa. não tinha essa caixinha. Pois Agora é, novidade. tem. Agora É. tem. Eu acho que podia começar com a Marcela. Pronto, nossa terceira Agora, temporada doutor, tem que ter você vai novidade. pegar Ainda a tem caixinha caixinha preta. Pronto. Que é Olha, isso, Simone, gente? A tá- caixa, é a caixa preta de preta que Pandora. Escolhe, pode E escolher. elas mudam as muda, Não pergunta. adianta pensar que vem de novo vai ser É? a mesma. Coloca Ai, tira já vi. Simone já tá dando aula. Vou tirar logo a minha. Tira, Simone. Se tira. pudesse mudar a única coisa no mundo, o que seria? Ai, isso é difícil. Nossa, Simone, vai ler na tua aí, porque tu ganhou um tempo até pra pensar. Não é? Eita, já é grande até a pergunta. Eita. eu mudaria a forma como as informações estão sendo divulgadas. Por quê? Porque no mundo especial, claro que eu vou falar do meu mundo médico, né? A forma como as coisas na internet estão sendo divulgadas, a banalização que a gente dá para certos assuntos relacionados à saúde, ela me preocupa um pouco. Uma coisa que me incomoda um pouco, porque tem pouca fundamentação e muita gente falando um monte de besteira. Então, não existe uma regulamentação para aquilo ali, sabe? Hoje eu atendi uma paciente na clínica que chegou com uma história de que ela lava o arroz para tirar o carboidrato do arroz. Gente, sabe? Uma coisa assim. Então, ela estava lá com a glicemia toda descompensada, uma mulher da menopausa que precisa ter um controle de glicemia adequado e que pegou uma informação da internet. Então, eu tinha que trazer isso, né, para a minha realidade. Então, eu mudaria. Se eu tivesse que mudar hoje, uma coisa no mundo seria isso. Ter uma verificação de segurança nas informações da internet. Exatamente. Um selo foi verificado. Igual por isso- fazem com o nosso É por isso que nossa rede aqui no social. Saúde na Mídia a gente busca a informação do especialista para trazer o melhor para vocês. É verdade, a gente É faz verdade. essa seleção dos especialistas que a gente convida para cá, para ter essa certeza de que as informações serão passadas da melhor forma possível. Estão de parabéns, hein, meninas? Obrigada. Vamos ver a minha. A minha já é grande até a pergunta. Ai, Simone, Jesus. diga aí. Bora, Simone. Existe algo que você sempre quis dizer pra alguém, mas nunca disse? Eita, essa é a chance. Eita. Olha pra câmera, a tua câmera é Não, essa aqui. e ó. assim, eu sou uma pessoa que falo muito assim o que eu penso, né? Quem me conhece sabe que eu... Agora sim, só que agora eu sou uma pessoa que não falo também nada para agredir, mas eu costumo realmente falar o que eu penso de uma forma sutil. Mas hoje é difícil algo que eu não tenha falado, porque eu não deixo para depois. Quem me conhece sabe que eu não deixo assim as coisas para amanhã, eu resolvo logo, tem que resolver, seja coisa boa ou ruim. Então eu diria que falar para as pessoas viverem realmente o momento presente. Porque hoje
eu falo até por mim mesma, as pessoas estão muito aceleradas e não estão vivendo o momento. Não estão presentes naquilo. Por exemplo, se você está numa mesa, está todo mundo no celular. Se você está fazendo algo com sua família, você já está pensando no que vai fazer na segunda, na terça. E às vezes a gente não está realmente presente naquele momento. E acaba deixando de viver com as pessoas que são importantes na sua vida. Acaba deixando de falar coisas que têm que ser faladas, porque amanhã aquela pessoa pode não estar mais lá. Então eu diria que é viver o momento e falar para as pessoas aquilo no hoje mesmo, naquele momento atual. Não deixar para amanhã. Tudo bem. Que poderia falar hoje, muito bem. Sim. E a gente deseja, então, que vocês falem bastante, comentem bastante, multipliquem essa informação, é o que a Ali gente no quer. comentário. Não deixa de se inscrever hoje no nosso Já canal. clica no sininho aí, te inscreve. Se inscreve para poder ficar sabendo dos próximos episódios com antecedência. A gente vai sempre lembrar você. O YouTube já manda essa mensagem para você. Então faça a sua inscrição no nosso canal e compartilhe também esse canal com outras pessoas, tá? Muito obrigada, doutora Marcela. Muito obrigada, Simone, pela participação. Venham sempre, adoramos ter uma collab assim. Muito bom. E até o próximo episódio. Tchau, tchau, gente. Saúde. Tchau.